Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à série de lives da Cerebral Influencer. E hoje eu vou receber a Suzy, que inclusive já está aqui com a gente. A gente vai conversar então sobre um projeto super legal que a Suzy. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, mas também deixo vocês à vontade para perguntarem o que quiserem, tá? Já chamei. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nathalie. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de te ter aqui. Eu também. Nossa, muito legal. Viu? Obrigada pelo convite. Suzy, quer se apresentar para o pessoal? Faz como você achar melhor. Se você quiser contar a sua história, porque eu sei que a sua história tem muito a ver com a sua carreira. E aí eu não sei se você quer falar desse jeito ou se você quer contar só para nós sobre a sua trajetória profissional. Eu quero contar do começo, porque Tá bom. o que aconteceu lá reflete muito no que eu sou hoje, né? Sim. Então, vamos lá. Se segurem. Tem história aqui. Bom, meu nome é Suzy Chicoda. Eu sou a Mind Trainer e Neurocoach. E me tornei palestrante internacional, me tornei escritora, graças a uma experiência que eu tive com câncer. Então, inclusive, eu escrevo para alguns lugares, escrevi para um site essa semana, porque a gente ainda está no Outubro Rosa. E o câncer que eu tive foi exatamente isso, foi um câncer de mama. E hoje, quando eu falo da minha experiência e compartilho, e falo que eu agradeço muito o câncer, né? Que a primeira palavra que vem à minha cabeça quando eu penso no que aconteceu é gratidão. Então, quando eu fui me apresentar, um coach me disse assim, olha, Suzy, pelo amor de Deus, não vai falar que você ficou feliz ou que você agradece o câncer, porque você vai chocar as pessoas, né? Mas, gente, na verdade é isso. Eu tenho muita gratidão, porque graças a esse câncer, eu abri a minha mente e saí daquela vida medíocre, sabe? Que eu vivia achando que estava tudo bem, que eu tinha que sempre agradar as pessoas, que o último pedaço do bolo sempre eu tinha que dar para alguém. Na minha vida foi sempre dar, eu nunca recebi. Que não podia comer isso, que não podia comer aquilo. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Gente, açúcar faz mal, mas faz bem para a alma de vez em quando também. Então a gente não pode ter essas restrições tão malucas de sufocar, né? Então, o câncer aconteceu em 2010. 2010 eu tive um sonho que alguma coisa me incomodava aqui. E quando eu acordei, que eu pus a mão, realmente eu encontrei um carocinho desse tamanho. Engraçado, porque é uma área que se toma banho, passa creme e tal, e eu nunca percebi. O câncer estava no estado já avançado, mas eu demorei para ter o diagnóstico, porque nessa época eu morava na Croácia. Quando eu fui ao Brasil para passar férias com a minha filha de 5 anos, eu fiz uma punção, um teste e deu. Pronto, eu estava com um câncer de mama nível 3, que é um estágio avançado, o quarto já é metástase. E não tinha choro nem vela. Eu queria mudar o diagnóstico, eu queria entender por quê, porque eu era uma pessoa bacana, uma pessoa legal, e por que eu tive câncer. Mas eu só me dei conta que não era o porquê que eu tive câncer, mas o que eu ia fazer com ele. E foi a minha filha de 5 anos que me ajudou. Eu cortei meu cabelo, porque eu fiz 8 sessões de quimioterapia, 5 meses de rádio, e eu cortei esse cabelão aqui assim, cheguei em casa, minha filha de 5 anos quase teve um treco, né? Ela, mamãe, o que aconteceu? Você cortou seu cabelo e ficou assim. Aí eu falei, filha, a mamãe tá doente e eu acho que eu vou perder meu cabelo, por isso eu cortei. Aí eu vi o semblante da minha filha mudar completamente. Ela pegou uma postura madura, falou, mamãe, não se preocupa, porque se o seu cabelo cair, eu vou cortar o meu e vou ficar igualzinha a você. E me deu aquele abraço tão forte que, nossa, aquele momento eu falei, gente, eu não posso desistir nesse momento. Agora, mais do que nunca, eu tenho que lutar, eu tenho que viver para poder estar junto com a minha filha. Porque ela foi meu grande porquê.
E a partir daquele momento, eu tomei uma força tão grande que eu ia para quimioterapia parecendo que eu ia para uma festa. Era cabelo, era maquiagem, roupa. Fazia lá as 6 horas de quimioterapia como se eu estivesse recebendo a medicina, a cura, né? Para tudo aquilo que estava me machucando antes. Então, eu criei um sistema naquela época. Eu visualizava mesmo a quimioterapia entrando na minha corrente sanguínea, deixando as minhas células brancas fortes, as minhas células vermelhas mais fortes, minhas plaquetas, porque o grande desafio da quimio são as plaquetas, e minhas plaquetas e aquela coisa. Bom, isso foi tão forte que eu não perdi meu cabelo. Eu não fiquei careca. E não tive efeito colateral nenhum. Inclusive, eu ia sozinha fazer a quimioterapia, porque eu estava sozinha no Brasil, só tinha minha mãe na época, que ficava com a Yasmin, e eu tinha que fazer meus tratamentos, né? E engraçado que, nessa época, a maioria da família desapareceu. Nossa, eu tô toda arrepiada. Até o couro cabeludo. Que incrível, né? Todo mundo desaparece. Porque eles têm medo que você vai morrer, eles não sabem como te enfrentar, te olhar, falar assim, olha, não sabe, eles acham que você vai morrer. Aliás, eu achava que quem tinha câncer morria. Então, eu entendo eles hoje, compreendo, porque a minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos agora, no Natal, dia 25 de dezembro, minha mãe faleceu, também com câncer, assim, arrasador, não deu muito tempo, em 7 meses ela partiu. E eu passei para o lado do familiar, para entender. Por que as pessoas fogem da gente quando a gente fala que tem câncer? Ao invés de abraçar a gente e falar que está tudo bem, sabe? É um processo que a gente passa. E a gente precisa das pessoas que amam do nosso lado. Precisa muito, vocês não têm ideia. Eu me emociono porque é tão difícil. Eu vi a minha mãe naquela situação e eu não larguei dela um segundo. Eu morei dentro do hospital com ela os 3 últimos meses de vida dela. E eu tava na Indonésia fazendo um treinamento e meu tio me liga falando que minha mãe estava realmente muito mal e eu precisava voltar. Eu voltei em 3 dias da Indonésia, de Bali para o Brasil. Eu demorei 3 dias para chegar e nunca mais larguei dela. Então, é muito importante. Se você tem um familiar, se tem um amigo que está passando por isso, não larga dele. Você não precisa falar nada. Só seja você, seja amigo dele. Sabe? Isso é importante. Então, eu passei para o lado dos dois. Da família e do paciente. E do paciente. E o que você fazia naquela época? Você trabalhava com o quê? Na verdade, eu sou contadora, né? Tá. Mas aí, quando eu saí do Brasil, eu morei na Espanha, morei no Japão, inclusive conheci o meu marido no Japão. E aí eu engravidei, eu tive que parar de trabalhar, não dava mais. E aí eu falei, gente, mas não era aquilo que a minha alma brilhava, né? Eu fiz vários treinamentos de personal trainer, eu fui personal trainer, eu dava aulas, fazia assim, mas sempre adorei escrever. Escrever e falar e estar com gente era comigo mesmo. E nessa época foi uma oportunidade para mim, porque logo depois do tratamento do câncer, eu falei, gente, eu tô com uma história, eu tô com um aprendizado na minha mão que eu preciso ajudar as pessoas. Porque eu acredito que se eu tivesse naquela época uma pessoa como eu hoje, com toda essa experiência, teria me ajudado muito, sabe? Porque é uma coisa assim, sem demagogia ou sem eu sou formada em isso, Gente, eu sou formada na experiência. Eu sei o que é ter câncer, eu sei o que é fazer quimioterapia, radioterapia. Embora eu não tenha tido os efeitos colaterais, mas eu vi isso como uma oportunidade de compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a procurar, eu fui fazer um mastermind na Jamaica. E aí me deu aquele insight. Falei, gente, eu quero ser palestrante. Eu preciso ser palestrante. E naquele momento, foram 7 dias, eu comecei a fazer pesquisa, encontrei o meu mentor, que é o César Romão, que é um conferencista, eu acho que é um dos maiores, né? Você deve conhecer ele já. Conhece sim. César Romão é um amigo querido, ele foi meu mentor na área de palestrantes e também um mentor literário da minha primeira obra. E aí eu comecei a fazer palestras no Brasil.
ajudando pessoas com câncer voluntariamente. Depois eu comecei a trabalhar mesmo. Fui convidada pela Meire Yamaguchi a fazer um treinamento com ela, que é o Viver Plenamente, que era direcionado só para as pessoas com câncer. Então eu ia para o Brasil 2 vezes por ano e nós fazíamos esse treinamento, que era o Viver Plenamente. E a minha oncologista, que é a doutora Nise Yamaguchi, né? Não posso deixar de agradecer imensamente ela, porque ela me fez voltar para mim e aceitar o tratamento. Porque naquela época, quando eu descobri, eu não queria fazer nada. Eu não queria fazer químio, eu queria que a vida me levasse, né? Mas graças a Deus eu tive meu grande porquê, minha filha, e voltei, ela me resgatou, falou, Suzy, a única coisa que pode te ajudar nesse momento é a quimioterapia. Então, eu falei, então beleza, então eu vou fazer a quimioterapia confiando nela. E a doutora Nise Yamaguchi é uma querida, inclusive ela foi citada agora para o Ministério da Saúde, assim, ela é uma cientista, trabalha nos Estados Unidos, em Harvard, é uma pessoa, assim, muito maravilhosa, né? É a minha mentora também. E aí, comecei a dar as palestras e ela me apoiando muito. Não, vamos, treinamento, dava treinamento na clínica, fizemos alguns treinamentos fora. E hoje eu moro em Londres, né? Mas naquela época eu estava na Croácia. Da Croácia a gente foi para Hong Kong, de Hong Kong eu vim para Inglaterra. Nossa, conhece o mundo inteiro, né? E hoje eu estou em Barcelona, tá? Eu não estou em Londres. Eu vim fazer um curso, um treinamento. Começa amanhã meu treinamento. E porque a gente também precisa, né? A gente precisa se reciclar muito, principalmente a área energética. Bom, aí eu falei, gente, eu quero trabalhar com os pacientes de câncer, mas eu também gostaria de trabalhar com as pessoas de um modo geral. Porque eu acredito que a prevenção é um dos melhores remédios, né? Então, tem que prevenir. Eu acho que prevenir é você se encontrar, porque eu acredito que a doença ela é um reflexo das nossas emoções. Nada mais que isso. Fisicamente, é criado várias... são químicas, né, no nosso corpo. Então, quando você tá triste, você tem um outro nível hormonal. Quando você está com raiva, adrenalina... É uma luta, né? São reações químicas que a gente tem no corpo. Então, quando a gente consegue controlar a emoção, você consegue metade do caminho. E eu tinha muito problema com a parte emocional, né? Um problema de família, problema com o pai. Então, tem que resolver isso. Vamos resolver e aí você consegue caminhar, né? Fazer essa jornada. E eu falei, gente, é a mente. Eu tenho que me direcionar na mente. Aí o César Romão falou, bom, minha amiga, tá na hora de se colocar a tua história no papel. Então, vamos fazer um livro. E aí foi que nasceu o meu primeiro livro, que é o Seja o Seu Próprio Milagre. Que lindo. E aí eu conto, viu, gente? Mas não é para chorar, não tem nada de tristeza. Só falo um pouquinho ali no começo, como foi o câncer, e depois eu mando bala naquilo que eu aprendi. O que eu aprendi de tão poderoso nesse caminho? E comecei a compartilhar, fazendo palestras, e voltei para Londres, na verdade, né? Mudamos para Londres depois, e eu resolvi me aprofundar na área da mente. Só que para você fazer o seu mindset, para você mudar a sua mente, você tem que conhecer teu cérebro, porque o cérebro é o computador, é a máquina. Ninguém consegue acessar o Google sem ligar o computador. Se você não souber as funções básicas de um computador, como que você vai acessar? Você não vai criar nada. Então, eu comecei a estudar o cérebro. Inclusive, estou fazendo uma pós agora em neurociência, que eu estou muito feliz. Que legal. E eu comecei a ver, gente, eu falei, meu Deus, o cérebro é fantástico. E comecei a trabalhar com os hemisférios, comecei a trabalhar com a parte energética. Então, eu criei um treinamento, que é o Essential Mind, onde eu ensino as pessoas, basicamente, como a conhecer o cérebro. Não sou neurologista, não vou tão fundo nessa parte da ciência, mas das funções cerebrais. E como alimentar o cérebro fisicamente, a partir da nutrição, que é a neurogastronomia, que a gente sabe que é maravilhosa. A parte energética, né? Que eu comecei a usar uma técnica que chama PMF, que é Post Electromagnetic Field, que foi patenteada, na verdade, pela NASA,
Porque a NASA percebeu que todas as pessoas, quando saíam da energia da Terra, eles voltavam doentes. Então, eles falaram, opa, então a gente tem que dar uma carga eletromagnética nelas. Então, eles criaram, né, um tapete onde os astronautas deitavam e recebiam os elétrons. E melhorava muito. Mas não melhorava só as doenças. Improvisava, melhorava outras funções. Cardiovascular, neurológica, circulatório, digestivo. Foi percebido, inclusive o FDA, né, dos Estados Unidos, ele aprovou essa técnica para alguns tipos de tumores cerebrais, que diminui o tamanho em 70%. Parkinson, né? Porque vem de uma doença degenerativa do sistema nervoso, melhorou muito, as pessoas melhoraram muito. E aí o meu cunhado, o que ele fez? Ele pegou, ele é médico nos Estados Unidos, e ele falou que ele poderia fazer uma coisa diferente. O pai dele, né, do marido, ele morreu com esse tipo de Parkinson muito diferente, muito diferenciado. Então, ele criou a máquina guiada. Ou seja, o terapeuta põe a mão na máquina e a gente consegue guiar no corpo da pessoa com a mão. Então, passa por mim e eu dou essa carga eletromagnética na pessoa. Então, o que ela faz? Ela trabalha em todos os meridianos, trabalha em todos os nossos pontos, na verdade, e dá uma carga energética dentro da célula. Ou seja, uma célula sadia, oxigenada, porque melhora a oxigenação celular. O que ela faz? Ela pode atuar com muito mais eficácia no nosso corpo, não é? Consegue o nosso sistema imunológico, a gente consegue ativar vários radicais livres, enfim. Foi tão fantástica que eu tive que provar. Então, 4 anos atrás, nós fomos para Sedona, que é onde eles moram lá, no Arizona, e nós fizemos o teste da máquina. Melhorou assim, digamos que 70% dos meus 7 sentidos essenciais, porque eu acredito que nós temos 7 sentidos, os 5 sentidos básicos, a intuição, que é o 6º, e o 7º é a energia. Então, eu desenvolvi tanta coisa, Nathalie, que foi assim, meu olfato ficou muito mais aguçado, o paladar, ouvir. É engraçado que às vezes pessoas, eu não via no meu campo visual ninguém, mas eu sentia pelo meu ouvido alguma coisa, sabe? Eu sentia a frequência de outra energia dentro do ambiente. E percebi também que às vezes não aparecia ninguém. Então, outras energias, né? Porque tem gente que chama espiritualidade, tem gente que chama energia. Pois é. Então, eu fiquei muito mais suscetível a essas comunicações. Então, trabalhar dentro da nossa energia é fundamental. Nós precisamos trabalhar na energia. E aí eu desenvolvi o Essential Mind, né, com a parte energética, com a máquina, com os óleos essenciais, porque os óleos essenciais é um coringão. Gente, vocês precisam se familiarizar com os óleos essenciais, porque os óleos eles têm a mesma frequência do nosso corpo. Por isso que absorve tão rápido. E os efeitos, as respostas terapêuticas são muito mais rápidas. Porque não é por acaso que se chama essencial, né? Porque vem da quinta essência. Então, os óleos essenciais você pode usar para a tua parte energética, a tua parte emocional, parte física. E eu aprendi a cozinhar com os óleos essenciais. Então, aprendi que, claro, você não pode cozinhar em altas temperaturas. Mas eu descobri uma outra tecnologia onde você pode cozinhar até 60 graus, 65 graus, e você não perde tanto o poder fitoterápico do óleo essencial. Então, assim, foi umas descobertas que eu fui fazendo com experiências. E aí me tornei Master em PNL, né? Programação Neurolinguística, porque eu queria realmente entender. E naquela época eu estava em Hong Kong, eu acho. E eu vim para Londres para fazer com o Bandler, né? Richard Bandler, que é o criador da técnica. E foi maravilhoso, porque exatamente aquilo que eu aprendi era o que eu fazia lá nas minhas sessões de quimioterapia. Então, eu usei muito a minha intuição. Então, eu acho que a intuição é chave. A gente precisa aprender a trabalhar com os nossos 7 sentidos.
E o Essential Mind é exatamente isso. É trabalhar com os 7 sentidos essenciais, através do cérebro, da mente, comandos energéticos, comandos quânticos. Gente, a mente é um presente, né? Porque através da mente a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente pode conquistar o que a gente quiser, a gente pode mudar o ambiente, a gente pode mudar a sintonia. Então, eu falei, o cérebro é a parte básica, a mente é a nossa ferramenta. E aí eu comecei a fazer testes. E eu sempre faço teste comigo primeiro. Vision Board, por exemplo. A casa que eu coloquei lá no Vision Board, que eu vibrei, que eu olhei, que eu falei no presente, foi a primeira casa que eu morei aqui na Inglaterra, igualzinha, só a cor da cozinha que era diferente. Por quê? Eu entendi que a mente, você tem que dar as instruções bem detalhadas. Ah, eu quero uma cozinha de madeira que tem uma mesa no meio e tal. Tá, vai vir uma mesa, vai vir uma cozinha que tem uma mesa no meio, mas você não falou cor, você não falou tipo da madeira. Então, era branca que eu queria, mas veio uma cor de madeira rústico. Então, agora eu sei direitinho. Todos os detalhes que eu quero, eu coloco ali certinho. E aquilo de olhar, de você vibrar, as meditações é muito importante, você conseguir acalmar teu cérebro, ouvir teu corpo, né? O mindfulness que a gente fala, que realmente é um estado presente de você estar aqui nesse momento. Então, é maravilhoso. E eu adoro estudar, e aí eu me tornei facilitadora de Access Bars. Não sei se você conhece. Não, sei, barras de... As barras de Access, né? São 32 pontos 32 pontos de energia que nós temos no nosso cérebro. E só de pressionar não, só de colocar a mão assim, você ativa, né, as barras. E aí eu percebi, falei, bom, o PMF é a mesma coisa, só que a parte mais fácil, né? Digamos assim, o pessoal do Reiki, quem faz Reiki sabe que a cura de energia é pelas mãos. Só que a máquina se você faz uma hora de Reiki, com a máquina você faz 10 minutos. Você tem uma resposta terapêutica muito mais rápida. Então, eu comecei a usar vários recursos. E hoje, assim, estou muito feliz, porque eu estou aqui na Inglaterra e estou conseguindo acessar não só os pacientes com câncer, mas também as pessoas que querem prevenir, que querem aprender como, comunicar, como é essa comunicação do cérebro e da mente. E aí comecei a fazer coaching, pessoas me procuravam para fazer coaching, para fazer trabalhos individuais, até coaching literário estou virando, gente. Que legal. E você só atende brasileiros, Suzy? Ou não? Não. Ingleses também te procuram? Procura. E eu criei, porque eu falei, gente, não é discriminação, mas eu tô fora do Brasil, eu quero falar inglês também, né? E aí o meu público-alvo era os ingleses, os estrangeiros, na verdade. Mas aí acabou mudando tudo. Acabou que os brasileiros me encontraram e aí era um curso aqui, um treinamento aqui, outro aqui. Quando eu fui ver, já não tinha mais nem tempo para fazer inglês. Mas atendo os dois, faço os dois e vou te contar, é uma coisa assim que, olha, é muito bacana. Eu realmente acho que eu nasci para fazer esse tipo de trabalho. Assim, às vezes a gente tem algumas obrigações, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta. Mas, gente, quem está me assistindo agora, presta atenção no que você está fazendo. Está fazendo tua alma brilhar? Você está se sentindo, assim, muito feliz? Porque, gente, não é todo que é flores, né? Não é sempre que é tudo maravilhoso. Mas, essencialmente, aquilo que você está fazendo te dá uma felicidade? Porque se não tiver, para tudo e vai procurar. Sabe por quê? A vida é muito curta. A vida é um estralar de dedos. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então, por que você tem que esperar amanhã, ou depois para ser feliz e fazer aquilo que você quer? Você tem que fazer agora, sabe? É a chance que Deus nos dá todos os dias de acordar saudáveis para poder recomeçar e fazer tudo aquilo. É fácil? Não, não é fácil. Mas o que é fácil na vida? Né? Se fosse tudo fácil, as pessoas não valorizariam, porque tem que ter essa dualidade, né?
que seria dar luz se não Se não fosse... houvesse escuro, é. Então é Tudo isso, é a gente dual. precisa dos problemas. Problemas são para nos guiar, para nos preparar, né? Então agradeça, eu acho que a principal palavra e função é gratidão. A hora que você agradecer por tudo que acontece na sua vida, inclusive esses problemas, você vai ver que você vai aprender muito com ele. Porque não vem por acaso, para ninguém, né? E Suzy, me fala mais uma coisa. Quando você faz esse atendimento desse seu programa, as pessoas elas são atendidas individualmente ou em grupo? Você faz um grupo de pessoas ou é uma pessoa que você recebe por vez? Tá, é assim, aqui em Londres eu faço grupos e agora são só 6 pessoas. Tá bom. Antigamente o Essential Mind era 11 pessoas, porque eu gosto muito dos números. E o número 11 para mim é um número cabalístico muito forte, eu adoro, mas infelizmente com o Covid cortou para 6. Então 6 pessoas vêm à minha casa, desde a água que ela toma quando ela chega até o final do treinamento, que às vezes dura 8, 9 horas. Porque é um processo que a pessoa passa, né? Eu trabalho toda a energia dela com os óleos essenciais, com alimentação, uma alimentação vegana, sem glúten, sem lactose, tudo preparado, né? Aí depois as pessoas vão passar vai conhecer um pouco do cérebro, as partes das funções do cérebro, como funciona. Aí eu entro com exercícios cerebrais. Adoro os exercícios. Aqueles que a gente faz com os dedos, sabe? Sei. E é muito bacana, porque nós temos mecanorreceptores nas pontas dos dedos, né? Que funciona como pontes para o nosso cérebro. Então, só de encostar assim, ó, você já está ativando. Então, o que eu faço? Eu dou um monte de exercício. E o pessoal pira, né? Dá muita risada, até porque é engraçado, você tem que coordenar o seu lado direito com o seu lado esquerdo, a mão que vai aqui, esse que faz... Olha, é mais ou menos assim. Faz assim, e depois com essa mão faz assim, e aí o pessoal já está rindo, já está descontraindo, e aí você já começa, assim, a se conectar com eles. Tem alguns exercícios em grupo, né? Mas eu faço, assim, joguinhos. Acho muito legal os jogos, que parecem jogos de criança, viu? O pessoal fala assim, minha filha tem esse jogo. Vamos lá, o Gêmeos. Lembra do Gêmeos? Aquele jogo de memória de luzes? E aí eu tenho Gênios, tem vários jogos, né? Tem um que chama Mastermind, eu acho, que é dos pininhos, que você esconde a sequência e a pessoa, através das cores, ela tem que adivinhar qual é a sequência que você escondeu. Isso é muito bacana. E aí eu começo a falar um pouco sobre a mente, dou muitos exercícios de neurolinguística, faço os ancoramentos, um pouco de hipnose também. E aí eu peço para as pessoas já virem de casa com uma meta. O que elas querem para o vision board delas, por exemplo. E aí no final do treinamento as pessoas veem que não era aquilo exatamente que elas queriam. Porque com tanta meditação, com tanto exercício de interior para ver como que não é, as pessoas veem que não é aquilo. E que uma meta não é para ser feita para um ano. Pode ser feita um ano, desde que você tenha para uma semana. Não adianta você querer pular de um dia para um ano, 5 anos. Tem que começar agora, curtinho. Faz metas pequenas, cumpre, dá certo, e aí você aumenta. É como se fosse um reward, que a gente fala, né? Uma compensação, um presente. Então as pessoas amam. E aí entra as sessões da máquina também. Eu faço uma aplicação para abrir os meridianos, né? Com a máquina de elétrons, Electrons Plus. E no final, a gente trabalha com a glândula pineal. Né? Então, quando a pessoa já tem o objetivo dela ali, bonitinho, é isso que eu quero, tá? Eu falo, então agora a gente vai fazer um filminho. Vamos criar um filminho na sua cabeça. E aí a pessoa deita lá, a gente coloca um pad aqui para fazer a aplicação dos elétrons. E aí a pessoa fica ali, né? Como se aquilo já estivesse acontecendo. Então, ela cria outros insights para poder seguir naquilo que ela quer fazer. E aí, algumas pessoas, depois desse treinamento, começaram a me buscar para fazer 1 a 1. Então, eu comecei a atender online também. Eu faço online e quando a pessoa pode vir na minha casa, elas vêm na minha casa e fazem a sessão com a máquina também.
Ah, tá, porque no online aí você já não consegue usar a máquina, né? Não tem como. Não consigo, infelizmente, porque o meu treinamento é os sentidos, tem que sentir, cheirar, tem que ver, tem que taste, tem várias coisas, né? E a máquina é uma coisa muito bacana. A máquina de PMF, depois que eu descobri, inclusive eu levei para o Brasil, o Vadão fez uma Uhum. sessão no Vadão, ele amou, ele falou, Suzy, quando você vier para cá de novo, olha, Traz a máquina. Vadão, pode deixar, que assim que eu for no ano que vem, eu levo a máquina de novo. Você vai ver só. E aí eu vou querer estar junto, que eu vou E querer. você também, claro, Dessa vez eu claro. vou querer estar junto, eu não quero perder. Sessão especial para você. Você falou de neurogastronomia. E isso Isso. muito me chama a atenção. Neurogastronomia, nunca ouvi falar, tá bom? Primeira É vez. mesmo? Sim, eu já ouvi alimentos que fazem bem para o cérebro, que coisas que a gente pode consumir, que são boas, enfim. Tem aí uma linha também de nutricionistas que fala bastante sobre o jejum, sobre os corpos cetogênicos e o quanto que o uso desses corpos cetogênicos, que na verdade seria uma dieta low carb, né, sem carboidrato, quanto que isso também agiliza os processos cognitivos. Então, eu já ouvi falar um pouco sobre isso. Mas a neurogastronomia, para mim, me soa com um nome mais gostoso, assim. Não me parece algo que seja só salada, sabe? Assim, me chama como se fosse um prato, assim, elaborado. É muito legal, porque a primeira vez que eu tive a experiência foi no Japão, né? Era nesse lugar, era um ex-presídio, ou era um departamento policial que fala. Então tinha celas, né? Eu sabia que era uma coisa de polícia, porque por fora aí a gente já tinha uma ideia. Então você entrava, né? Algemado e com uma venda nos olhos. Então ele te levava para uma cela e lá você sentava, desamarrava sua mão e vinha a comida. Então primeiro era o tato. A gente comia com as mãos. Então, o que é a neurogastronomia? Eu estou caminhando por esse aprendizado também. Eu não sou especialista em neurogastronomia ainda, mas leio muito, estudo muito e tudo que eu vejo eu testo. Então, por essa experiência que eu tive, eu falei, gente, eu preciso me aprofundar nisso. Então, você aguça todos os teus sentidos, porque você não vê. Então, a visão, que é um dos maiores dos nossos sentidos e que traz para você toda a experiência, você tampa. Tampa. E aí você vê, você usa o seu olfato, o paladar, o tato. E aí tem aqueles joguinhos cerebrais. Por exemplo, você come, você pode até estar olhando já, na verdade é outro tipo de exercício. Você não está mais vendado, mas você vê uma maçã, por exemplo. E aí você morde aquela maçã, mas não é doce, tem gosto de alguma coisa salgada, por exemplo. Então, o que você vê não é aquilo que corresponde com o que você come. Então, é uma forma de você induzir também teu cérebro, né? Porque você tá crente que você vai comer uma maçã, tem gosto de maçã, e daí, de repente, não é uma Chega maçã. lá e não é. É salgado e tem gosto de feijão, por exemplo. Nossa, tá. Então, na verdade, trabalha com a questão do cérebro de raciocínio, né? De Também você pensar. de você pensar. Então, tem a parte que você tampa e você aguça todos os teus sentidos. Por exemplo, a parte da audição, ele vem servir uma coisa, aí faz... Aí você acha que é uma coisa frita. Na verdade, não era uma coisa frita. Era como se fosse uma soda com muito gás. E então te engana. Você acha que é uma coisa, não é. E essa parte, né, do raciocínio que você falou. É incrível. Sempre trocar o doce pelo salgado, ou você acha que é um morango, por exemplo, bonito, doce, quando você vai ver amargo ou azedo. Então, brinca muito, trabalha muito com essa parte. E aí eu comecei a fazer no Essential Mind, porque eu sirvo um almoço, e aí eu tampava todo mundo e dava para o pessoal, por exemplo, provar um dish, né? Um menu que eu fazia. E eu falei, o que tem? Ah, eu acho que tem batata, tem abobrinha. Nossa, eles falavam cada coisa do arco da velha. Não tinha nada daquilo.
Então, sabe, essa curiosidade, essas coisas que as pessoas se desafiam, né? Ai, eu tô com medo. Ai, tá muito quente. Eu não tô vendo. Vai devagar, entende? Então, as pessoas gostavam muito. Então, neurogastronomia é uma área... Inclusive, tem um restaurante aqui, É. em Londres. Aqui em Londres, né? Que não é aí. Não, quer dizer, desculpa, lá em Londres. Eu tô em Barcelona, esqueci. Que o chefe é um chefe muito renomado e é assim, tudo que você vê não é o que você vai comer. Então você se surpreende. Lista de espera de 6 meses para poder ir nesse restaurante. Então, Nossa. E é agora, neurogastronomia. neurogastronomia. É um Legal. cardápio assim são acho que 8 ou 9 pratos. E ele exclusivo, assim, são 6 pessoas, não sei se são 6 ou 10 pessoas, mas é muito pequeno. Agora, que pena, né? Mas eu tô na lista, viu? Ah, tá. Não, é porque por causa do Covid, né? Não pode. Por causa do Covid, exatamente. Que dó, né? Porque deve Ai, ser uma experiência sensacional, né? E deve ser legal de ter mais pessoas junto para é legal, sim, compartilhar. para você ter essa experiência é única. Então a gente tem que aguçar todos os nossos sentidos. Tá aqui, prontos, e eu acho que a gente tem muito que explorar isso. E quando que você vai ter um novo treinamento do Essential Mind? Olha, o Essential Mind, eu estou programando daqui um mês, se eu não tiver outra viagem, que eu tenho uma outra viagem de trabalho que provavelmente vai acontecer no meio de novembro. Então, eu queria fazer, de repente, um pouquinho antes. Mas quem estiver em Londres, Essential Mind vai rolar. Até 15, 20 dias antes de eu viajar, eu vou fazer. Ah, que legal. E como que as pessoas têm que fazer para participar? Bom, é só Só acessar. te inscrever? Acessa o meu site. Tem lá o campo de comunicação, tal. Tá em inglês o site, mas aí no campo direito você pode mudar para espanhol ou pode mudar para português. E aí você me manda uma mensagem mostrando interesse, eu entro em contato e a gente vai. Ah, bem legal. Eu adorei saber. É E muito. fora isso, eu queria entender um pouquinho qual que é a diferença entre esse treinamento e a questão do Mind Trainer e do Neurocoach. São trabalhos diferentes. Na verdade, estão todos conectados, né, Nathalie? Porque quando eu faço o Essential Mind, as pessoas querem continuar depois. Então, o que não foi resolvido ali, ou que foi percebido ali, Suzy, você me ajuda? Então, vamos. Aí eu entro com o Mind Training, né? Para treinar especificamente a mente dela para aquilo que ela quer. Mas aí por quê? A gente tem que entrar no cérebro, a gente tem que fazer esses exercícios. Inclusive, eu estou fazendo um treinamento com você, né? Tá. Que é o Cogmed. Menina do céu, tem hora que minha cabeça parece que vai explodir. Porque trabalha em neuroplasticidade. Então, Mas é justamente isso. É para forçar mesmo, né? Para que você comece com novas conexões. é muito bacana e eu acho tão legal essa experiência, porque tem, na verdade, umas 3 semanas que eu comecei. Mas eu pulei alguns dias, no meio eu não consegui fazer. Mas eu já sinto, por exemplo, números. Para mim, números é muito mais fácil do que as luzes. São luzinhas, né, que acende e você tem que lembrar a sequência, ir lá com o mouse, ir lá e apertar qual foi a sequência. Nossa, essa é dolorida, viu? Essas luzinhas. Agora, os números, eu me identifico mais. E agora, por exemplo, qualquer número ou alguma conta, eu dou uma olhada e na hora meu cérebro já faz assim, tum, 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 ele agrupa e que é a maneira fácil de eu conseguir lembrar os números. Então, agrupa os números. Falei, nossa, será que é isso? Mas eu não lembro de ser esse número, mas alguma voz lá dentro da minha cabeça diz, é esse número. Eu vou lá e é o número mesmo. Então, Uau. o Cogmed é muito bacana. Que legal. Então, vamos ter um feedback positivo dele, porque É é a bom. ferramenta que eu mais estou utilizando com todo mundo e eu acho muito legal por ser uma ferramenta que não é só de reabilitação, mas que todo mundo pode usar, que eu acho que é a mesma coisa que você queria, né? Que não fossem somente pessoas com câncer, mas que você pudesse, né, utilizar com todo mundo. A gente pode dizer assim que tem um pouquinho a ver com medicina quântica ou tá longe disso? Olha,
porque a energia a quântica é a energia do universo, né? Então, eu acho que você pode sim acionar, né? Porque você está mexendo com o teu cérebro, mas eu acho que é uma parte mais mecânica, como você falou, da neuroplasticidade. Tá. E eu acho isso muito legal porque um dos exemplos que eu dou da neuroplasticidade são os idiomas. Porque quando a gente aprende um idioma, que nem eu comecei a aprender o espanhol, porque eu fui para a Espanha primeiro. E não tinha a menor ideia. Depois eu fui para o Japão. Aí eu tive que aprender japonês. Nossa. Aí, sabe quando o japonês, assim, é difícil, porque você tem que abrir teu ouvido para entender a palavra e depois entender o significado. E aí eu cantava muito em karaokê, adorava cantar, decorava as músicas. E hoje eu canto em japonês, assim, muito bem, modestamente. E do japonês eu aprendi inglês. Então, assim, eu vejo que a neuroplasticidade realmente ajuda muito, cria, né, essa conexão ali do aprendizado do idioma e facilita muito. Então, acho muito legal. E aí eu uso agora, e agora eu estou aprendendo italiano. Ai, que lindo. É uma língua tão bonita, né? É tão Tão bonito lindo. ouvir. Não foge tanto do espanhol, né? Então, e aí o espanhol, né? Aprendi espanhol na Espanha, mas engraçado que quando eu cheguei na Espanha, eu não entendia uma palavra de espanhol. Nada. E parece tão similar, né? É. Mas eu assistia a televisão, nossa, eu não entendia nada. Aí depois eu comecei a abrir. Comecei a aprender espanhol, do espanhol para o japonês, japonês para o inglês. E agora o inglês vai para o italiano, né? Parlare. E quando você morava na Croácia? Eu não aprendi o idioma, Ah, porque é um pouco parecido com o russo, porque eu morei na Rússia também. Morei nossa, Suzy, por que 3 tudo anos. isso? Porque Tá o, nômade? o ex-marido, ele trabalhava numa multinacional e por conta do trabalho dele a gente mudava de vários países. Então eu ficava 3 a 4 anos no país, mudava. Nossa, Até que que um dó. dia que Quando ele você falou tá assim, ó, começando a gostar e se adaptar, né? E é aí Rússia, Rússia é russo, viu? Lá é difícil. Para se e russo acostumar, é como se fosse grego, né? muito Para difícil. nós, né? Pelo menos. E eles não são muito, assim, não gostam muito de estrangeiros, assim, dificulta um pouco, né? E eu Tá. fiquei 3 anos lá. E depois de lá nós fomos para Croácia. Depois da Croácia para Hong Kong. E a Ásia também é uma loucura, né? Hong Kong é uma cidade muito louca. E lá eu fiz uns trabalhos também. Inclusive eu criei um grupo que chama Empower Sisterhood Entrepreneur, que é um grupo de mulheres, onde as mulheres apoiam seus business. Então eu Ah, convidava 2 palestrantes e pedia para ela contar a história inspiradora da vida dela, como ela conseguiu de sucesso. E aí dava, como é que fala? Dava amostras do trabalho dela, ou gifts, alguma coisa, e cada um ia experimentar o produto dela. E isso foi apoiando. E não existe esse tipo de solidariedade em Hong Kong. Eles são muito fechados para isso. Ninguém dá nada, não dá nem bom dia lá. caramba. Sabe? Tá. Eles são meio assim, né? E aí eu vim com esse conceito, foi muito bom. Eu saí de lá com 38 mulheres no grupo, fazia as nossas reuniões, a gente ia para restaurante, fechava o restaurante, baixava lá o meu slide, aí passava, dava o meu treinamento, chamava as pessoas, era muito bacana. E aí veio para cá, fiz o Empower Sisterhood e fui para o Brasil também, que era a Irmandade das Mulheres Empreendedoras, que é um grupo sem fins comerciais, sem fins lucrativos, que apoia as mulheres que queiram, que não sabem ainda o que elas querem fazer da vida, né? Que precisa de inspiração. Então, eu trazia pessoas para inspirar. Então, por conta disso, eu acabei... Mas aí também não aprendi a falar chinês e também não aprendi a falar russo. Fiquei pelo inglês Tá. mesmo. Tá ótimo, né? Acho que você já fala bastante línguas. E Já você tô... vai fazer uma participação no Focus Brasil em New York. Pois E é, eu aí, eu fiz, queria menina. muito que você falasse sobre isso para nós um pouquinho. Explica até para o pessoal do que se trata, enfim, porque é bem legal. Gente, é muito interessante, porque o Fox Brasil, ele faz... Na verdade, existe o Fox Brasil no mundo inteiro. Estados Unidos, no Brasil, em todos os países. E os Estados Unidos, o consulado do Brasil ofereceu para o Fox Brasil
fazer um evento literário com todos os brasileiros do mundo inteiro. E o ano passado, eu fui convidada para participar, mas eu estava justamente fazendo os treinamentos do Essential Mind e eu não pude ir. E aí ficou com aquele gostinho, inclusive a Globo, a TV Globo é um dos patrocinadores, assim, tem muita gente bacana. Acho que foi o... como que chama aquele diretor da Globo? Almir Carrasco, é isso? O nome dele? Não sei. Ele foi um dos keynote speakers lá. Ele foi um do que apresentou o evento. E eu não pude ir. Eu falei, bom, mas esse ano eu vou. E já me inscrevi. Então, o que eles fazem? Eles convidam os brasileiros a mostrar suas obras e fazer parte do acervo cultural do Consulado do Brasil em Nova York. Gente, isso é um sonho, né? Para quem escreve, isso é tudo. Aí veio, graças a Deus, esse Covid aí, para dar uma força para a gente ficar em casa. Cancelou tudo. E aí foi feito online. Então, online nós fizemos, que foi agora em setembro. Fizemos Gente, teve muitos escritores. Nós fizemos, acho que foram 3 ou 4 dias. 5 eventos em cada dia. E aí cada escritor fala... Cada bloco tinha um tema. Então, o tema que eu participei era de como ser um escritor de sucesso. Uau. Então, dando as nossas dicas. E por isso que as pessoas... Eu acabei tendo alguns coaches literários aí. O pessoal me procurou para fazer coach. Que legal. E é muito legal, porque eles fizeram também um concurso para fazer parte da Academia Internacional de Letras do Brasil, mas fora do Brasil. Então, gente, quem escreve, procura o Focus Brasil, porque eles fazem esses convites. Na verdade, é um número limitado de escritores, mas eu participei. Então, para mim, trazer a minha obra, né, o Seja o Seu Próprio Milagre, que foi uma obra com tanto amor, que eu fiz com tanta experiência, e levei para lá. E aí, eu estou lançando o meu segundo livro solo agora, né, que é o Essential Mind, né? Uhum, falando de tudo, né? Você vai, inclusive, falar um pouquinho sobre resultados que você tem no treinamento? Olha, o Essential Mind é uma coisa tão profunda que a parte a parte da saúde, né, para mim, é muito interessante, porque agora eu consigo utilizar minha mente e o meu cérebro de maneira que eu possa resolver as minhas dores físicas. Então, tem uma resposta muito grande emocional, a parte energética. E eu falei, bom, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar e colocar tudo num livro só. Agora, o que a Suzy Chicoda se tornou? É isso, é o Essential Seven Senses, né? How to use your mind to live, laugh and love. Então, eu uso e eu sou assim. Eu acho que todo profissional deveria testar com ele primeiro. Deu certo? Agora eu passo. E é isso que eu faço. Eu testo em mim todos os exercícios, todas as meditações, a parte nutricional. Eu estudo muito a parte nutricional, porque eu percebi que no tratamento do câncer lá, 9 anos atrás, foi fundamental a minha alimentação. Embora a minha alimentação já era muito boa, mas eu percebi que o gut, né, que a gente fala, que é o intestino, nosso sistema digestivo, é o nosso segundo cérebro. E é mesmo. É muito importante. As pessoas falam de glúten, falam de lactose. Gente, eu usei para mim. Para mim, o glúten incha. Para mim, o glúten me dá alguns problemas. E aí eu comecei a investigar isso. O glúten se torna uma cola no intestino. Então, quando você come aquilo fica grudado nas paredes do intestino, aquilo cria inflamação. Então, a inflamação, o que é? É o campo para que se cria células cancerígenas. Então, dali, ele começa, é um campo ácido, um campo inflamatório. E eu comecei a mudar a minha parte do gut, né? A parte do intestino. E foi fantástico. Então, fiz esse teste comigo. Mudei assim, a alimentação, procurei coisas mais orgânicas, pesticidas, essas coisas de química. Então a gente vai fazendo os testes, vai dando certo? Deu certo comigo? Eu passo a receita, né? Tá, perfeito. E você também cozinha numa panela especial, você me falou, né?
Isso que mesmo. a forma de preparar o alimento também é diferente, né? Porque você também usa panelas que são especiais. Isso é uma coisa que, olha, eu descobri não tem muitos anos, né? Ah, Porque todo mundo sabe, na época, quando você faz quimioterapia, por exemplo, você tem que fazer testes de metais pesados, sempre. E eu percebi que eu tinha muito metal pesado no organismo. Mas os metais pesados não vêm somente das panelas. A gente tem alumínio na pasta de dente, a gente tem alumínio dentro do make-up, tem alumínio. Então, nós estamos... Tinta de cabelo, viu, gente? Tipo, a uhum. raiz está branca, olha, vai pro natural, porque tem muita... É perigoso. E aí, as panelas. Aí eu falei, gente, que coisa. Quando você cozinha, principalmente as panelas de Teflon, né? Teflon. Uhum. O Teflon tem aquele revestimento preto. E para a indução do aquecimento da panela, precisa ter alumínio. Só que é o alumínio e o Teflon. Uma riscada nesse Teflon, quando a panela atinge altas temperaturas, o que ela faz? Ela vai soltando aquilo. E aquilo vai direto, vai muito rápido para o nosso corpo, porque você come. A panela é o último local que a tua comida toca. Então, isso é muito mais rápido de ser ingerido e entrar no nosso sistema. E eu descobri essa panela, que é feita de material cirúrgico, com titânio, que é uma coisa louca. Ela esquenta muito mais rápido, ela chega a uma temperatura, porque o nosso alimento ele pode ser cozido até 86 graus, que é a mesma temperatura que usam para fazer pasteurizar o leite. Né? Mata as bactérias, mas não mata não tira os nutrientes, né? Não mata nutrientes, tira os nutrientes. E essa panela, ela te avisa que até chega essa temperatura, você tem que abaixar. E ela não cozinha com água. Por quê? Esse sistema do titânio com o aço cirúrgico, que é o único metal que pode entrar no nosso corpo e não fazer nenhum mal. Por isso que é usado nos hospitais, né? Para fazer cirurgia. Ou quem tem pino, essas coisas, é tudo material cirúrgico. As bijuterias, lembra? Que a nossa mãe falava assim, tem que ser material cirúrgico, porque senão inflama. Então, o material cirúrgico é um metal saudável, assim, para o nosso corpo. E quando você cozinha com eles, ele tira a própria umidade dos vegetais. Então, você não cozinha com água. Porque a água, ela por exemplo, as vitaminas são solúveis, dissolvem na água, principalmente em altas temperaturas. E com essa tecnologia, não, você não precisa pôr água. Então, você tem, vamos supor, 93% mais ou menos de nutrição nos vegetais. Você come uma cenoura, gente, parece que você está comendo a cenoura crua, mais quente e mais tenra, Macio. mais macia. E isso foi fundamental. E depois eu fiz uns testes também para ver se estava tendo metal no corpo, se estava passando. Gente, nada. Olha. Muito bom, muito bom. Então, a maneira com que você cozinha, o que você usa, todo mundo fala de panela de ferro. Panela de ferro é um mito, viu? Porque o ferro é bom para o nosso organismo. Só que quando você esquenta a altas temperaturas, que vai para mais de 120 graus, que é o de ebulição, nós não sabemos a quantidade de ferro que sai das panelas. Por isso que é o problema da panela de ferro. Uhum. Então, não é... parece que a panela de cerâmica ela é boa, só que também é caríssimas as panelas de cerâmica e você não tem uma garantia que ela é 100% cerâmica. Elas sempre misturam com alguma coisa. Então, Porque é o jeito que eles têm também de baratear, né? Vai exatamente. junto alguma coisa que é para... Esses utensílios, porque eu chamo de utensílio isso, não é nem uma Sim. panela. Isso, na verdade, é até uma joia, né? Porque é algo que pode ser dado, né? Depois você como familiar, você pode até herdar a panela, né? Porque ela tem garantia de anos, né? É caríssima as panelas. Como que fala? É para a vida, né? Tem validade para a vida inteira. Então, você vai comprar as panelas uma vez. Então, vale a pena. Tem muita gente preocupada com coisas por fora e não pensa no cuidado que a gente tem. O que a gente está ingerindo? E isso é muito importante. Quando você... E tem um teste, ó, eu vou falar mais. Eu vou ensinar o teste para vocês.
Você vai pegar a panela que você cozinha, tá? Vai colocar um copo de água e uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. E liga em alta temperatura mesmo, como se você estivesse cozinhando lá, porque eu já ouvi falar que tem gente que cozinha 10, 15 minutos uma cenoura, coitada. Vira nada, né? E deixa ferver. Ferve bastante essa água, mais ou menos, a mesma quantidade de tempo que você cozinharia a sua cenoura. E depois desliga, pega uma colherzinha, experimenta o bicarbonato de sódio, porque o teste é feito com bicarbonato porque ele é um mineral. Então, ele é um mineral que não tem, não tem outro sabor. Ele é um neutro. Você tem que encontrar o mesmo sabor do bicarbonato na água. Aí você vai pegar a colherzinha e experimenta essa água. E você vai ver que horror que é o gosto da água. Você nunca mais vai cozinhar com essa panela. Eu fiz isso com a minha. Quando fizeram o teste na minha casa, gente, eu não tive como. Eu tive que vender até alugar minha alma para poder ter as panelas. Mas eu tive. É quase isso, né? Você tem que vender a alma, Deus me livre. Mas tem que fazer. O cara foi até embora com o seu carro. Minha casa ficou vazia, só ficou o fogão e as panelas. Mas te garanto que vale a pena. Na hora que você provar dessa água, o Teflon tem um gosto amargo, azedo. Aquelas panelas Le Creuset, que todo mundo fala, que é chiquérrima, que custa também caríssima, ela tem um banho de Teflon branco. Cozinha, ferve um copo de água lá com bicarbonato, experimenta a água que você vai ver, que você vai encontrar com ela. Então é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ingere. É verdade, as panelas é tudo, gente. Suzy, eu amei, você é extremamente simpática, uma delícia conversar com você. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase para o pessoal. Algo que você acha que é legal de compartilhar conosco. Olha, e essa é uma frase que eu levo para a vida, é a minha experiência, que é assim, inclusive é do Richard Bandler. E ele fala isso, e para nós foi um hino, né? Ele fala assim, que mudando a maneira com que você pensa, vai mudar a maneira com que você sente. E daí para frente, tudo que você quiser na sua vida, você pode conquistar. Uau, amei, amei. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. É uma delícia de ter aqui. Olha, eu agradeço muito, Nathalie, você. Quando você me mandou mensagem para fazer a entrevista, eu falei, gente, que bacana, porque vem de pessoas tão queridas, né? Vadão, uma pessoa incrível, César Romão. E queria também mandar um beijinho, posso? Lógico, para Norma Bloom. A Norma Bloom foi a que traduziu o meu livro para o inglês. Traduziu não, ela deu a versão para o meu livro para o inglês, que é o Be Your Own Miracle. Então, sempre que eu dou minhas entrevistas, eu sempre falo deles, porque eles são realmente os meus mentores para a vida, viu? E eu agradeço muito e eu espero que quando eu for para o Brasil... Você não esquece de me chamar, hein? Que aí eu vou testemunhar na pele essas mudanças. Exato. E com os olhos, e com as panelas. Vou abusar de você. Vou fazer você fazer um almoço de neurogastronomia. Que delícia! Farei com muito prazer, viu? Obrigada, viu? Bom curso para você. Um beijo. Obrigada também para todo mundo que assistiu a gente. Beijo. Obrigada, meus amigos. Eu vi que muitos dos meus amigos entraram também. Obrigada pelo apoio, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.